Aún no aparece en modo presentación, está como si faltara abrir. Ok, vou tentar de novo. E agora? Agora apareceu? Sí, ahora sí se puede ver. Gracias. Perfeito. Como vocês já falaram, né? A palestra, a conversa vai ser em português, então eu vou falar devagar e se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer questionamento, podem interromper a nossa conversa a qualquer momento. Já antecipadamente, né? Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade para estar conversando com vocês, né? E partilhar um pouquinho aí da nossa experiência no atendimento de fauna acometida pelo fogo. A ideia, então, dessa conversa, né, é passar um pouquinho, da minha experiência e os princípios básicos de atendimento da fauna, né? Como vocês falaram, vocês vão ter, né, a conversa com a professora doutora Flávia, com a Paula, que também vão complementar, tudo isso que a gente vai conversar hoje. Então, primeiramente, né, eu gostaria de falar, quais... Opa, perdão, gente. Deixa eu fechar meu cachorro. Me desculpem. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre as diferenças dos tipos de queimadura, né? Por que que isso é importante? Porque cada tipo de queimadura, não só a extensão da queimadura, ela é importante para o modo de tratamento, né? Então, as queimaduras de primeiro grau são as lesões que atingem somente a camada da epiderme, né? A camada superficial da pele. Ah, então, o que acontece nesses casos, né? Os analgésicos, eles são importantes, apesar da queimadura ser superficial, o analgésico, o remédio para dor, ele é fundamental, são lesões que doem bastante, isso pode comprometer o estado geral do animal. Os curativos e a limpeza dessa ferida, ele é importante, mas ele não é é, tão intenso quanto nas queimaduras de segundo e terceiro grau, né? O mais importante é manter essa ferida hidratada, né? E o mais limpa possível. Nas queimaduras de primeiro grau, em geral, os antibióticos sistêmicos não são obrigatórios, geralmente não são nem utilizados. Depende, né, da extensão da queimadura, do quadro do animal e, se possível, do hemograma, né, que possa indicar uma infecção generalizada ou não. Mas, em geral, né, as pomadas antissépticas são mais recomendadas para o tratamento dessas feridas e geralmente são suficientes. Os anti-inflamatórios, né, também são super importantes, principalmente também para o manejo da dor dessas queimaduras e o suporte nutricional. Aqui eu chamo atenção, né, para os anti-inflamatórios que têm potencial de causar lesão renal, né? Então, se possível, sempre ter avaliação renal laboratorial, através de ureia e creatinina, mas se não, avaliar o estado geral do animal. Se eu tenho uma queimadura de primeiro grau, o anti-inflamatório ele é importante, mas se ao mesmo tempo eu não tenho condição de avaliar a função renal desse animal e eu tenho um paciente muito desidratado, a conduta ideal é não fazer no primeiro momento. Nas queimaduras de primeiro grau, nós temos várias opções, né, de pomadas, e inclusive tratamentos naturais, né, e são mais em conta, né, mais baratos também. Eu não sei se vocês têm acesso aí, né, a aloe vera, por exemplo, ele é uma planta, né, que a gente pega essa seiva das folhas
e pode passar nas feridas. Essa é uma das alternativas. Mas, idealmente, a gente acaba utilizando as pomadas mesmo, com antibióticos. Eu gosto muito das pomadas com gentamicina e ureia, mas também podem ser usadas as pomadas clássicas para queimadura, que são as pomadas à base de sulfadiazina de prata. Já nas queimaduras de segundo grau, né, a gente tem acometimento da epiderme e da derme. Então, são queimaduras mais severas. Nesse tipo de queimadura, principalmente se você tem amplas extensões de área queimada, a perda de líquido através dessas feridas, ela é muito importante. Então, já são animais que precisam de uma hidratação intensa, de uma fluidoterapia. Ah, os analgésicos são obrigatórios e muitas vezes no início serão necessários opioides, né, como a morfina, porque essas lesões doem muito, né? Óbvio, de novo, avaliando cada paciente. Curativos e limpeza da ferida, eles são super necessários nessa fase, principalmente para diminuir o risco de contaminação e de micro-organismos contaminar essa ferida e acabar virando uma sepse, por exemplo. Mas é importante tomar cuidado com a umidade da ferida, né? Essas feridas, essas queimaduras de segundo e terceiro grau, nas fases iniciais, elas são muito exudativas, né? Elas soltam muito transudato. Então, esse transudato, mais o animal defecando, urinando na palha, ali no recinto onde ele está, se chove ou não chove, tudo isso pode deixar esse curativo muito úmido. E essa umidade pode, na verdade, piorar as lesões, né? Então, esse cuidado na troca do curativo frequente, principalmente em condições onde tem muito transudato e quando eu tenho um ambiente muito úmido, é bem importante, tá? O ideal, né, também é usar as pomadas, né, além de antibióticos sistêmicos, né? Geralmente, antibióticos sistêmicos são necessários, nem sempre mais são, mas muitas vezes são, né? Mas lembrando que nunca tratar essas feridas só com antibiótico sistêmico, né? Por exemplo, é um animal que está sendo muito difícil de tratá-lo, né? É um animal muito reativo, que não permite aproximação, né? A gente está falando de animal selvagem, que não tem uma equipe de prontidão para sedar e trocar curativo. É importante esse esforço para pelo menos lavar essa ferida com clorexidine 2%, né? Tentar deixar essa ferida o mais limpa possível e não contar só com antibiótico sistêmico, porque o antibiótico sistêmico ele tem uma ação limitada na, nas bactérias ali da lesão, tá? Então, usar antibiótico sistêmico se for necessário, mas as pomadas e os curativos são muito importantes, tá? Eu gosto muito para limpeza de ferida o clorexidine 2%, né? Faz lavar mesmo, né? Esfregar com uma gaze ou algodão, enxaguar com soro e água, secar e daí passar a pomada. Existem diversas pomadas, eu não sei quais pomadas vocês têm disponível aí, né? Mas um estudo recente mostrou que a sulfadiazina, né, que é amplamente utilizada, eu gosto nas queimaduras de primeiro grau, mas eu já não gosto tanto nas queimaduras de segundo e terceiro grau. Existe um trabalho recente, humano, né, que mostrou que a sulfa, ela pode, apesar de ter um bom efeito, nas bactérias ali da ferida, ela pode retardar a cicatrização, né? Então, dar preferência por outras pomadas com outros princípios ativos. E atenção também para não usar pomadas com corticoide, tá? O corticoide também pode atrapalhar um pouco o crescimento da pele ali na região. As queimaduras de segundo e terceiro grau, né, podem indicar que esse animal esteve mais perto do fogo, né?
teve mais exposto ao fogo. Então, atenção aos riscos de lesão pulmonar, né? Então, quando você tem um caso de queimadura de segundo grau, terceiro grau, não olhar só para a ferida, né? Dar uma atenção especial às lesões pulmonares, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Nas queimaduras de segundo grau, a gente também tem outras alternativas, né? Sem ser as pomadas, por exemplo. Eu tenho pouquíssima experiência com a pele de tilápia, mas eu já conversei com médicos veterinários que fizeram uso, né? É uma técnica que eu não sei se vocês têm disponível aí, né? Por exemplo, ter a tilápia, de repente, se vocês têm condição de ter tilápia fresca, né, a gente pode conversar com alguém que saiba preparar essa pele e conversar com vocês, né? Mas a pele de tilápia, ela acaba fornecendo um ambiente úmido ideal ali para cicatrização e acaba tendo um aporte de colágeno na região que estimula a reepitelização, né? O crescimento da pele, né? Como eu falei, eu não tenho muita experiência com a pele de tilápia, então, como aqui é uma conversa, né, vou falar um pouquinho só da último caso, né, que a gente atendeu que fez uso da pele de tilápia, chama atenção só para uma questão, né, cuidado também com ambientes úmidos, né, porque pode prejudicar a eficácia. No nosso caso, por exemplo, a gente teve aplicação de tilápia, mas o animal, né, se mexe, coloca a pata no bebedouro, enfim, em um lugar muito quente também. No final das contas, o curativo com a pele de tilápia não teve todo o efeito que a gente gostaria, porque ficou muito úmido, acabou atraindo larva de mosca. Felizmente, as larvas não chegaram, né, no animal, ficaram só na bota, só no curativo. Mas eu achei interessante trazer esse ponto para vocês, porque foi uma experiência pontual que eu tive, né? E caso vocês tenham oportunidade de usar a pele de tilápia, eu acho que é super válido, mas tomar cuidado realmente com a umidade, porque essa pele de tilápia tem que ficar vários dias em contato com a pele, a troca é menos frequente dos curativos, então tomar bastante cuidado com a ocorrência de umidade, mosca e tudo mais, tá? Eu também gosto bastante na queimadura de segundo grau, principalmente na fase exudativa, né? Que é a fase que está soltando bastante líquido e que tem ainda a pele que está necrosada, que ainda vai cair, né? Que vai descolar daquela ferida. Gosto muito do gel de PHMB, né? Ou do próprio líquido mesmo, como um bactericida, né? E ele é um tipo de queratolítico, então ele ajuda a debridar essa ferida, né? E não dói, não arde, enfim. E eu tive uma experiência com esses curativos de íons de prata, que foi super legal aí na fase exudativa, com estímulo da reepitelização e da retirada desses tecidos mortos. Então, trouxe aí duas coisas que eu gosto bastante e que eu tenho um pouquinho mais de contato do que a pele de tilápia. Não sei qual é o acesso que vocês têm a essas medicações. Mas o que é importante também destacar nesse slide, né, é que as feridas de queimadura, elas têm fases, né? Então, usar, por exemplo, um PHMB ou curativo de prata, numa fase já não exudativa, uma fase seca, final de epitelização, ela pode, na verdade, atrapalhar a cicatrização. Então, o acompanhamento da ferida, né, ele é dinâmico. Você provavelmente vai iniciar com tratamento e você vai terminar aquele tratamento de outra forma. As queimaduras de terceiro grau, né? Então, a gente já tem acometimento de toda a pele, né? Derme, epiderme, osso, pode afetar tendão, afeta músculo, pode chegar a tecido gorduroso, né? São feridas que doem muito, né? Então, os analgésicos são obrigatórios, provavelmente, inicialmente, vocês vão precisar de opioides, né? É interessante a terapia multimodal para analgesia, né? Ou seja, associar opioides ou dipirona, o anti-inflamatório, né? Lembrando do anti-inflamatório de novo, né? Avaliar o paciente, se possível, fazer uma avaliação do rim desse paciente, né? Da função renal. A limpeza
E curativos, eles são super necessários, né? Porque você tem uma grande área exposta, muito vascularizada, que acaba juntando muita sujeira, risco de infecção generalizada, além de causador, né? Então, por exemplo, esse paciente aí, dessa foto, né? Assim que ele tirava, às vezes ele arrancava os curativos das patas, ele não conseguia nem apoiar no chão, né? Dói muito, ainda mais que ele teve acometimento ósseo, né? Então, os curativos eles são importantes não só para limpeza, para melhorar o estado geral do animal, mas para controle de dor também. Os antibióticos, provavelmente, assim, quase certeza, serão necessários sim, muitas vezes com associação de um ou mais antibióticos, tá? Quando vocês têm, né, comprometimento ósseo, o raio-x ele é super importante para avaliação de infecções ósseas, né, da osteomielite, que é uma complicação relativamente comum nesses quadros que têm exposição óssea. Nesse caso, né, esse animal ele foi inclusive encaminhado para a remoção dessas falanges, né, porque a gente chegou à conclusão de que a pele não ia crescer o suficiente para cobrir essas pontas de ossos, né, esses cotos ósseos, né, e após essa cirurgia ele melhorou clinicamente, né, da dor principalmente, porque eram regiões que doía bastante. Os anti-inflamatórios com certeza serão necessários em algum momento, mas, de novo, né? É um paciente que tem uma queimadura muito mais grave, tem um risco de sepse muito mais grave, um risco de desidratação maior, então, cuidado com o rim, né? Suporte nutricional está em todos os slides, né? Porque a gente não pode esquecer, do suporte nutricional, mas é difícil de falar, né, do suporte nutricional, já que a gente está falando de um monte de espécie. Mas o que é importante saber, né, é que nas queimaduras eles estão em estado de hipercatabolismo, né? Então, eles vão perder, eles necessitam de um aporte energético maior, né, do que normalmente. E além disso, se não for suprido, né, a calorias, nutrientes que esse animal precisa, a perda de massa muscular é muito rápida, né? Então, o suporte nutricional é super importante. Aqui eu trouxe só um exemplo, né? Acho que todo mundo que atende animal selvagem também já atendeu cão e gato. Eu passei anos da minha vida atendendo cão e gato. Então, eu trouxe um exemplo, né, de uma queimadura super extensa num cão, né, de acometendo 40% do corpo do animal, uma queimadura de terceiro grau, né? E na verdade, o que eu quero falar, né, com esse slide é que, assim, ele começou sendo tratado de uma forma, a gente viu uma evolução muito devagar, né, com antibiótico terapia, limpeza com PHMB, e a gente chegou num ponto de muito exudato, muita secreção e muita pele ainda para cair, após 20 dias do acidente. Então, trocar o protocolo, né? Então, a gente trocou todo o protocolo depois de 20 dias, trocou a pomada, trocou o antibiótico, fez a utilização do curativo lá, aquele Aquacel que eu mostrei para vocês, né? Com íons de prata e que absorve muito o exudato em excesso, né, que vocês podem ver nessa segunda foto, as gases ficavam encharcadas, e daí sim a gente viu um turning point na ferida desse paciente, né, com melhora muito evidente aí da cara aí da lesão, né, da ferida, chegando a esse ponto aqui, 60 dias depois do incidente, e hoje está completamente cicatrizada. E eu chamo a atenção também que às vezes a gente vê uma lesão muito grande, né, por queimadura. Fala, nossa, esse bicho, né, como que vai fazer? Vai ficar sem pelo e tudo mais. É lógico que a chance de ficar sem pelo, ficar uma cicatriz é enorme e provavelmente vai ficar. Mas essas feridas, geralmente, elas diminuem muito depois de cicatrizada. Então, pode não impedir, né, uma soltura de um animal selvagem após o tratamento, né? Então, uma ferida super extensa chegou aí a completa cicatrização.
E outra coisa que eu chamo a atenção aqui, que eu também vou falar mais para frente, né, é que a queimadura dói demais, né? Então, o tratamento com um curativo que permanecesse um pouco mais, né, um curativo que absorve essa secreção, fez essa paciente ficar mais tranquila, né? Porque imagina, todo dia ter que segurar esse animal à força, medicar, limpar, né? Então a dor que esse animal estava sendo submetido era muito grande. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Ah, aqui, né, um resuminho de o que que pode indicar que a gente está tendo uma complicação do quadro. Por que que eu resolvi colocar esse slide, né? Porque em alguns momentos, né, a gente já teve alguns casos que o pessoal vem tirar dúvida, às vezes com a gente, né, pedir alguma dica, alguma coisa, e às vezes a gente vê que a ferida estava linda, uma evolução da cicatrização super boa, nenhum sinal de infecção nas feridas, né? Mas às vezes as pessoas não olham para o todo, né? Ou não olham para os exames laboratoriais. Então, muitas vezes a ferida está muito bonita, mas eu tenho quadros de hipoproteinemia, leucopenia, trombocitopenia, que podem indicar que esse animal ainda está sofrendo com essas queimaduras, pode estar entrando num processo de sepse, um consumo geral das células, tanto vermelhas, as células de defesa, as plaquetas, eles podem entrar em coagulação intravascular disseminada, entrar em sepse, mas as feridas estão lindas. Então, é para chamar atenção para não olhar só para as feridas, né? As feridas chamam muito atenção, né? O que a gente está vendo lá, mas olhar para o quadro inteiro, né? Então, esses animais podem entrar em sepse, prestar muita atenção na frequência e, se possível, fazer débito urinário, né? Porque esses animais podem entrar em anúria, é relativamente comum, seja por sepse ou seja pela desidratação, pela não reposição volêmica correta, né? Convulsões, síndrome de choque e queimaduras, de modo geral, né? Queimaduras que afetam mais de 20% da superfície corpórea têm maiores chances de complicação. Então, eu resolvi trazer esse slide porque, ultimamente, tem chegado até nós, né, relatos de pacientes queimados e pedindo, né, uma segunda opinião e tudo mais. E essa é uma das questões que eu tenho visto, realmente é olhar para a ferida e não olhar para o bicho inteiro, né? Não olhar para os exames, não olhar se esse animal está melhorando clinicamente, né? Está levantando, voltou a se alimentar, né? A hipoproteinemia pode ser reposta de forma parenteral, mas ela pode começar a indicar também uma falência hepática. Então, tudo isso é importante que a gente observe nesses pacientes. Então, por que que a gente perde esses pacientes, né? Por que que os nossos pacientes queimados, eles entram em óbito, né? Como eu falei, a sepse é uma das maiores causas de óbito em pacientes queimados, né? É comum, relativamente comum, né? Pacientes entrarem em sepse e entrar em coagulação intravascular disseminada, então, não menosprezar a quantidade de plaquetas, não menosprezar, né, os hemogramas, tá? Eles podem apresentar tanto leucocitose quanto leucopenia, dependendo da espécie e dependendo do quadro, né? Eu me assusto mais ultimamente com uma leucopenia, né? Indica ali um consumo exagerado, né, das células de defesa e provavelmente não está conseguindo nem repor. E a pancitopenia, né, que é a redução do hematócrito, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Tudo isso pode indicar um quadro de sepse, então, aí, avaliar, né, tanto a função renal, fluidoterapia intensa, provavelmente trocar um antibiótico, se possível fazer uma cultura antibiograma, né, mas essa é uma causa bem relevante aí da perda de pacientes queimados. E esses pacientes em sepsis, eles podem entrar em falência renal, e a falência renal também, ela pode ser oriunda da desidratação severa, né? Uma desidratação severa por vários dias, um animal debilitado, que não está recebendo a fluidoterapia adequada,
eles podem entrar em anúria, ainda mais se, né, for administrado anti-inflamatórios, etc., eles podem entrar em falência renal, né? E aí a gente vai avaliar principalmente com exames laboratoriais, se possível, ureia e creatinina, mas se não, tentar realmente observar, né? Se o animal está urinando, não está, se possível fazer débito, como eu falei, né? A outra causa de óbito, né? Aí é o mau controle da dor, né? Por quê? A dor, paciente queimado, né? Tem muita dor, né? A gente queima o dedo e a gente já sente dor, né? Imagina você ter 10, 20, 30% do corpo queimado, né? Então, o paciente com dor, com mau controle da dor, dificilmente ele vai se alimentar, ele vai levantar, ele vai tomar água, né? E eles podem entrar em inapetência. Ah, juntando ainda com o estresse de serem animais de vida livre, né? É um mau controle de dor e o estresse, para mim, é um pacotinho perfeito para eles entrarem em óbito realmente. E também, né, às vezes a gente fica com tanto medo daquele paciente sentir dor, que a gente esquece que alguns opioides, por exemplo, né, dependendo principalmente da espécie e da dose, principalmente da dose, eles podem ter náusea, né? Então, às vezes a gente vê profissionais usando, né, a morfina ou tramal em doses elevadas. Ótimo, eu acho que pecar pelo excesso para o paciente não sentir dor é uma boa ideia, mas avaliar esse paciente, porque às vezes ele está ficando levemente sedado pela quantidade de morfina que você está dando, né? E outra, né? A náusea, realmente. Então, a morfina, principalmente, tramal em dose intermediária e alta, por exemplo, nesse penúltimo tamanduá que a gente atendeu, a gente viu que ele parava de comer, né? Então, o mau controle da dor, ele pode causar a morte, né? Seja pela dor em excesso, né? E o estresse e tudo que vem decorrente disso, seja por náusea, o animal não comer e etc, né? Outro motivo, né? Outra causa que faz a gente perder os pacientes queimados são as alterações pulmonares. Às vezes a gente, né, olha lá aquele paciente queimado, vai prestar atenção nas feridas, né? Mas é muito comum que os pacientes que inalaram fumaça, é, que tiveram ali no meio do fogo realmente, né? Eles podem ter alterações muito significativas que podem levar à morte, como edema pulmonar, as infecções pulmonares secundárias, né? Então, é, é comum, relativamente comum, as pneumonias, né? Principalmente pacientes que respiraram muita fumaça. Síndrome aguda respiratória, posso ter bronquiectasia, eu também posso ter queimadura de via aérea superior, intoxicação por monóxido de carbono. Então, as queimaduras de via aérea superior podem evoluir para oclusão, né, da glote, um edema de via aérea superior. Uma dica, né, para queimadura de via aérea superior meio óbvia é o rosto, né, do animal, a face do animal está queimada, né, as vibriças estarem queimadas, né, isso é algo mais evidente que você tem que prestar mais atenção ainda para as lesões pulmonares, tá? Então, se possível, medir a saturação desse animal, né? A ausculta, raio-x. Agora, a gente chama atenção também que muitas dessas lesões, elas só aparecem 36 a 48 horas após as queimadas, né? Então, mesmo no raio-x, às vezes você não vai conseguir perceber um edema, nem uma infecção pulmonar, se você fizer o raio-x prontamente, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, o momento de fazer os exames, né? E não esquecer do pulmão, né? Não focar só nas feridas. Outra questão também, quando a gente tem queimadura de face, né, de rosto, lembrar dos olhos, né? Então, lavar muito bem os olhos com um soro fisiológico e, se possível, usar o colírio, né? Fluoresceína, que é aquele que fica tudo laranja, tudo amarelo, né?
para ver se esse animal tem alguma lesão de córnea, né? É, porque é bem comum eles terem alterações oculares e dependendo do grau, né, da severidade, já pode comprometer que esse animal volte para a natureza, né? Então, falando em fauna selvagem, olhar para o olho com atenção também é importante, pode fazer vocês tomarem decisão de continuar o atendimento daquele animal ou não, né? Não somente a lesão ocular, né, mas é mais um bloco aí de informação para tomar a decisão se esse animal vai conseguir com o tratamento ou se de repente ele vai ser eutanasiado. É, eu também chamo a atenção para essas duas informações que eu acabei colocando em inglês mesmo por conta do tempo, mas que eu achei interessante trazer. Pacientes que têm injúrias, né, pela inalação de fumaça, eles tendem a precisar de 30 a 50% mais fluidoterapia do que os pacientes que só foram queimados, né? Então, é uma informação para a gente guardar, né? Pacientes queimados já precisam de uma fluidoterapia super intensa, né? Mais pacientes ainda que têm lesão pulmonar, essa fluidoterapia, ela ainda é mais intensa, ela ainda é mais importante. Tá? E aí, uma outra informação também para os animais que não estão queimados, mas estão intoxicados por monóxido de carbono, intoxicados pela fumaça, a oxigenoterapia, né? Então, o oxigênio é 21%, por 5 horas já se mostrou eficaz para eliminar metade do monóxido de carbono inalado, né? Então, também é algo super interessante de ter prontamente, né, o oxigênio para atendimento de animais queimados. E aqui eu tentei, então, falar assim brevemente, né, dos principais pontos que a gente tem que prestar atenção no atendimento do animal queimado. E aqui, né, falar um pouquinho do resgate, né? Então, eu tenho a ocorrência de um animal queimado, o que que eu tenho que prestar atenção, né? Ah, é lógico que, além, né, das coisas básicas, né, porcentagem de queimadura, estado geral do animal, mas aqui eu chamo atenção para o resgate, para a sedação mesmo desse animal, né? Então, eu chamo atenção para duas coisas principais, né, que é o que eu tenho feito, né, e que tem dado certo. Ah, lembrar que pacientes queimados estão sentindo muita dor, né? Então, sempre, quando possível, incluir os opioides, no caso que eu acabo usando é a morfina, no protocolo de sedação, tá? Lógico que em doses moderadas. Os opioides também podem deprimir o sistema cardiorrespiratório, mas eu vejo eles como super benéfico nesse momento, porque você pode, inclusive, diminuir a quantidade dos outros sedativos, lógico, considerando a espécie que vocês estão trabalhando, né? Mas, principalmente nos dois últimos casos, eu incluí e facilitou muito o manejo, tá? Ah, e ficaram super bem durante a sedação, né? E a outra questão, lógico, depende do animal, como falei, né? Tem milhões de espécies, milhões de protocolos. Mas em animais que a gente usa os alfa-2 adrenérgicos, né? Que é a xilazina, o dexmedeto, cuidado com esses fármacos nessas situações, porque a possibilidade de que esse animal, né, esteja muito debilitado, já hipovolêmico, já com uma pressão baixa, e você administrar uma xilazina, ela pode acabar agravando essa situação e você pode acabar perdendo esse animal. Não falo para não usar, dependendo do caso, não usar, mas ajustar essa dose. Então, o que eu quis, né, deixar como mensagem desse slide é que os protocolos para resgate de animal acometido por fogo, né? Os protocolos de sedação, eles devem ser ajustados, tá? Com a inclusão de opioides e pensar caso a caso, né, a dose de xilazina, da dexmedeto, né? E, se possível, sempre ter à mão
o reversor, né? Ioimbina, atipamezole, enfim. E então, né, sedou na sequência, né? Então, avaliar a porcentagem de área queimada, porque isso vai falar do prognóstico do animal, né? Dependendo da porcentagem do corpo queimado, né? Esse animal tem pouquíssima chance de sobreviver, né? Então, essa avaliação ela é super importante. Avaliar de forma geral os parâmetros fisiológicos, temperatura, se possível, saturação, né? A gente tem oxímetros portáteis e relativamente baratos hoje em dia, eu acho que ajuda muito, ainda mais que às vezes naquela situação, tá transportando o animal, não consegue fazer uma escuta com atenção, né? Então, os oxímetros eu acho super legal, tá? Lembrar então, né, da avaliação pulmonar, ver se tem, né, sinal de que esse animal queimou a face, queimou os pelos do rosto, queimou os olhos e a porcentagem de desidratação. Outra coisa também que eu levanto como importante nos resgates, né, é entender em que condição que esse animal foi resgatado. Por exemplo, esse animal ele foi achado ali no meio do fogo, né? Na hora do fogo. Eu tenho uma situação. Ah, não, eu peguei um animal, eu resgatei um animal que se passou 7, 10 dias depois do incêndio e esse animal foi resgatado então. Então, são situações completamente diferentes e são situações que a atenção primária vai ser diferente, tá? Como que eu sei isso, né? A gente pode ter dicas. Lógico que você pode errar, né? Mas dicas básicas, né? Geralmente o animal que andou sobre a brasa quente, né? Ele vai ter só a região plantar, palmar queimada, né? Por exemplo, os tamanduás que a gente atendeu queimado, eles tinham os membros, né? A região plantar, palmar, enfim, todas queimadas, e uma faixa pequenininha da base da cauda ali, toda queimada, os pelos todo queimado. Então, o que que provavelmente aconteceu? Esse animal andou, né, no fogo assim que ele apagou, né, no chão quente ainda não andou diretamente sobre o fogo, né? E esses animais que a gente resgatou por último aí, eles foram resgatados dias depois dos incêndios. Então a situação é diferente do animal que é achado no meio do fogo, tá? Por quê, né? Animais que são encontrados no fogo direto ali, né? Já no meio do fogo, eles estão no estresse absurdo, né? Então, a chance de ser animais mais reativos, de ser uma sedação mais complicada é muito grande. E o maior risco nesse momento é de choque parada cardiorrespiratória, tá? É importante também saber que, às vezes, o animal que acabou de ser queimado, você pode não ver toda a área que foi queimada, né? Porque essas lesões, bolha, descolamento da pele podem aparecer horas e dias depois, tá? Então, cuidado em olhar um animal e falar, não, esse bicho não tá queimado, né? Então, cuidado com isso, porque essas lesões elas podem aparecer um pouco tempo depois, tá? E aqui outra informação que eu achei bem legal, né, é que esses animais que são encontrados já no fogo direto, né, eu tenho um intervalo ali de 1, 2 horas, fundamental para eu já começar uma hidratação desse paciente, né? Para já começar uma fluidoterapia. Porque após esse período, a chance de um choque hipovolêmico, ela começa a aumentar gradativamente, né? Então, nesse intervalo aí, assim que esse animal foi achado já no fogo, né? A fluidoterapia é super importante e aumenta muito o prognóstico desse animal, independente de você não conseguir, você não está conseguindo ver toda a área queimada, mas você sabe que tem essa janela aí que é importante você já começar com uma fluido importante aí de manutenção para esse animal. Lembrando que, né, o ideal, né, mundo ideal é a gente ter dosagem de eletrólitos, hemogasometria e tudo mais, mas a campo é super difícil. Então, a fluidoterapia ideal, na maior parte dos casos, é com Ringer com lactato e não com soro fisiológico, tá?
E animais que foram encontrados dias após o término do fogo, eu tenho um risco maior de sepse, desses animais estarem em sepse, porque daí já deu tempo, né, da bactéria entrar no corpo do animal, de já fazer o estrago que ela tem para fazer, né? Esses animais, eles têm muita dor, né? Ali, diferente do animal que está no fogo, né, ele está tão estressado que a dor não é o principal naquele momento. Agora, animais que foram encontrados depois do término do fogo, né? São animais que andaram muito. Geralmente, a desidratação, ela é muito evidente, né? Porque eles estão há dias andando no calor, no fogo, passando dor, sem conseguir se alimentar, sem conseguir achar água, muitas vezes. Então, eu acho legal também, né, pontuar essas duas situações, porque o seu foco vai ser diferente. No primeiro caso, né, então é fluidoterapia e controle ali daquela situação, né? Agora, no segundo, eu tenho que já pensar muito bem no protocolo de antibióticos terapia, né, por conta do risco desse animal já estar em sepse, além da fluido que é para todos os animais, né? E quando eu tenho um animal desse jeito, né? Um tamanduá-bandeira aí com 80%, 90% do corpo queimado, né? O que fazer, né? Esse foi um animal que a equipe do Instituto colaborou no resgate, né? E assim, animais com. É muito difícil falar em eutanásia ou não, né? Isso tudo varia conforme a espécie, conforme a condição que vocês têm, conforme a quantidade de animais que vocês estão recebendo e a chance de vida de cada animal, né? Mas esse indivíduo, por exemplo, além de ter queimaduras muito severas, ele tinha também comprometimento dos dois olhos queimados, né? Já fazia muitos dias que ele tinha sido queimado. Então, nesse caso, a gente fez a opção pela eutanásia, né? Mas eu até conversei com a Flávia, a Paula, elas vão falar a opinião delas também, mas, né, não tem uma regra fechadinha, assim, esses animais vão para eutanásia. Vai variar da condição que vocês têm, mas animais aí, em geral, com mais de 50% do corpo queimado, a chance de sobrevivência cai muito, né? Ainda mais se você não tiver um ambiente hospitalar mesmo, com bomba de infusão, oxigenoterapia disponível, e que não é, muitas vezes, a nossa realidade, né? Então é isso, pessoal. Eu quis, né, falar um pouquinho do atendimento básico mesmo, um pouquinho da nossa experiência aqui no atendimento dos animais acometidos pelo fogo. E meu contato, né, meu e-mail e meu WhatsApp, se alguém quiser mandar mensagem, enfim, estou disponível. E novamente agradeço a oportunidade e a chance de falar com vocês. E estou disponível para dúvidas ou comentários. Muchas gracias, Mayra. Si desean hacer alguna consulta, por favor, pueden levantar la mano para seguir un orden. Gracias. Me indican, por favor, si tienen consultas, pueden levantar la mano. Sí, adelante, Javier. Adelante, Javier. ¿Tienes la mano levantada? Hola Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta. Ha sido muy buena y productiva la exposición y todo lo compartido. Quería saber básicamente los, los anestésicos que usan para la sedación de los animales. Habló algo
de los antagonistas o agonistas alfa 2 adrenérgicos, pero quería saber qué otros fármacos utilizan, ¿no? Por la experiencia que tienen. Gracias. Bom, eu vou falar principalmente dos Xenatras, tá? Que está sendo a nossa maior experiência, né? Então, os tatus e os tamanduás e preguiças. Mas a preferência, né? A gente usa muito ketamina, ketamina, xilazina e midazolam, ou ketamina e dexmedetomidina, tá? Nesses casos, né, dos resgates, o que que eu fiz, né? Usei a dose convencional de ketamina, baixei para metade a dose de xilazina, né? A gente usa 0,6 miligramas por quilo de xilazina, eu baixei para 0,3 e usei a morfina e midazolam, tá? E assim, para troca de curativos, por exemplo, né, animais mais permissivos, a ketamina e o midazolam e um opioide já foi suficiente, né, para troca de curativos simples. Também é algo que vocês podem usar e não usar os alfa-2 adrenérgicos. Muchas gracias. Patricia. Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la exposición. Quería preguntarte, ¿cuándo considerarías tú ya la eutanasia para un animalito quemado? No sé, ¿en qué porcentaje de su cuerpo tú considerarías de que ya es mejor dejarlo ir? Então, como eu comentei, no final do slide, né, é difícil falar, né, sobre isso. Mas, em geral, acima de 50%, as chances, 50% do corpo queimado são muito baixas, né, de sobrevivência. Mas o animal que já apresenta sinais de sepse, de anúria, né, que foi resgatado dias após, né, os incêndios, e tem um acometimento grande aí de queimaduras, já pensaria assim sobre a eutanásia. E também acometimento dos olhos, né, como eu falei para vocês, né, às vezes a gente vê aquele bicho né, tá sedado, tá com o olho fechado, enfim. Mas lembrar que, ainda mais, por exemplo, se a gente vai falando de algum pequeno felino, de aves, dependendo da ave, enfim, né? Ter um acometimento nos olhos é importante, pode também indicar a necessidade de eutanásia, pois esse animal dificilmente vai voltar para a natureza. Lógico, e dependendo da espécie, né? Espécies ameaçadas podem acabar sendo caminhadas para cativeiro, enfim. Mas é difícil falar uma regra, né? Em geral, 50% do corpo queimado, a chance é muito pequena de sobrevivência, mas varia. Varia conforme, inclusive, a estrutura que vocês têm, né? Se vocês estão recebendo muito, 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 muito bicho, animais com 50% têm uma chance pequena e vão demandar muito cuidado. E nesses casos, muitas vezes, é melhor optar pela eutanásia e conseguir cuidar melhor dos animais que têm maior condição de voltar para a natureza. Javier, ¿tenés la mano levantada? Hola Lady, sí, quería hacer otra consulta. Dentro de la experiencia de la doctora, ¿cuál es el porcentaje de recuperación de todos los animales que ellos han podido rescatar, ¿no? Dentro de su experiencia, ¿no? Es decir, de 100 animales que ellos han podido rescatar, ¿cuál es el éxito de recuperación Ah, finalmente para la liberación posterior? é uma pergunta muito difícil. Mas, assim, vou falar do que a gente atendeu até agora, né? 50%. 50% com chances de voltar para a natureza e 50% de chance de óbito e
ou cativeiro? Gracias. Jimmy Carr tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Muy buena la exposición de la colega. Quisiera saber en la situación, por ejemplo, ¿no? Aquí en nuestra selva es muy poco, es difícil socorrer con medicamentos propios para poder controlar las quemaduras, las heridas de gran alcance de la fauna, ¿no? Sobre todo en tema de las distancias y particularmente aquí en la zona, poco o nada se conoce sobre el tema de primeros socorros, primeros auxilios en ese tema, la fauna, sobre todo los agricultores, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer los primeros auxilios en ese caso para los animales, teniendo en cuenta las grandes distancias que se manejan, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es colocarlos pues con paños, ¿no? O colocarlos en agua para que, no sé, agua, un riachuelo, una quebrada para que calme un poco el dolor. ¿Cómo sería el procedimiento en tal caso? Então, animais que, por exemplo, você resgatou ali no momento do fogo, né? A água gelada, né? A água fria pode ajudar a diminuir as lesões e o avanço daquela lesão. Mas, de maneira geral, para quem está trabalhando nessas situações, né, a campo, e pensando em pacientes queimados, a fluidoterapia, ter acesso a soro, né, para fazer, seja de forma intravenosa, subcutânea, intraóssea, eu vejo como essencial, tá? Porque esses pacientes vão estar muito desidratados e a chance deles morrerem de choque é muito grande. Buscar, né, ter algum antibiótico de amplo espectro, né, se possível, né, de duração de 24, 48 horas, né, como uma penicilina, por exemplo. E se vocês não têm mais, assim, as outras coisas são mais difíceis, é lavar ferimento com água e sabão, né? Existem alternativas também que eu não tenho experiência, mas existem relatos, né, como a aloe vera, né, como a planta que eu citei, mas também o mel, por exemplo, própolis, que podem ser usadas como antissépticos, né, nessas lesões. Mas eu vejo que a fluidoterapia, assim, é algo fundamental para o atendimento desses animais. A água quente, a água fria, como você falou, em pacientes que acabaram de ser queimados, né, com certeza, mas já nos animais que são resgatados dias após já não tem mais eficácia, e o tratamento vai depender, né, basicamente de fluido e antibióticos. Então, é isso, assim, eu pensaria mesmo em manter soro, bastante ringer com lactato, se possível, antibióticos que duram bastante, como penicilinas, benzatina, né? E é isso, né? Inclusive, por exemplo, eu estava conversando com um colega que eles estavam avaliando, né, os animais, acompanhando animais que foram acometidos pelo fogo e eles estavam observando os animais de longe para saber, esse animal precisa de resgate ou não. Isso também é algo que pode ser feito, de repente, né, dependendo da situação, né? Uma aplicação com dardo de antibiótico, um animal que, né, um cervídeo, por exemplo, que é muito difícil o resgate, intenção dele em cativeiro, pode, de repente, ajudar esse animal. Tá? Mas é isso, eu não consigo pensar mesmo no atendimento de paciente queimado sem soro e, se possível, um antibiótico sistêmico. E água e sabão. Walter, adelante. Buenas noches, buenas noches.
Muchas gracias, Mayra, por la presentación. Quería, de repente, si nos puedes ilustrar algunos casos en reptiles, cómo hace el tema del tratamiento de la piel de reptiles, de repente algo en serpientes, ya que ahora se ha visto muchos reptiles afectados también por el incendio. Bom, o tratamento de répteis, né? Eu acho que você pode perguntar muito melhor para a Paula, que ela é especialista em serpentes. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência. A Paula vai conversar com vocês, acho que na sexta-feira. Mas prestar atenção, né, em sinais de sepse, né, que são aqueles pontinhos avermelhados pelo corpo, que vão fazer você precisar de um antibiótico, uma aplicação de antibiótico sistêmico, né? E basicamente com pomadas e manter aquela região hidratada. Então, se possível, né, esse animal deve ser armazenado numa caixa com como lâmina d'água, dependendo do réptil, né? Ou aqueles papel absorvível com um pouquinho de água e manter essa lesão limpa com clorexidina e pomadas. E lembrando que muitas vezes esses animais são acometidos também pela inalação de fumaça, né? Mas, em geral, é isso. Antibiótico sistêmico, principalmente em quadros de sepse, né? Que eles aparecem com aquelas pequenas petequias no corpo. E pomada. Não tem... Desconheço outras coisas mais novas, assim. E acho que a Paula vai poder responder melhor. Ela tem muito mais experiência com réptil do que eu. Sí, Mayra, gracias. Hay algunas consultas por el chat. Muchas gracias. Tengo una consulta. ¿Cómo controlan el tema del manejo de heridas por quemaduras? En el caso de animales silvestres, por el manejo que se requiere, ¿están sedados la mayor parte del tiempo o cómo realizan el manejo? Eu não sei se eu compreendi, para saber se o manejo, esses animais têm que estarem sedados ou não, é isso? Bom, vou falar o que eu entendi. Se eu não responder, vocês me avisam. Então, a troca de curativo, principalmente animais que oferecem risco para a gente, né? Tamanduá, onça, anta, enfim, 100% de chance desses animais estarem, sim, sedados, tá? Mas a sedação varia. Por exemplo, a gente teve paciente menos reativo. Então, com uma dose intermediária de ketamina, midazolam e morfina, ele já permitia todo o procedimento. Não fazia nem a dose cheia para o peso do animal, fazia metade da dose. E ele já permitia essa manipulação, tá? Mas esses animais não devem ficar 100% do tempo sedados, não. Até porque dificilmente a não ser que você esteja no ambiente hospitalar, né, para você ter controle de pressão, função renal e hepática. Mas numa situação a campo, onde a gente tem recintos improvisados, né, a sedação provavelmente vai ser necessária no momento das trocas dos curativos. Isso falando, né, de animais reativos que oferecem risco a gente, que não permitem uma contenção física única exclusivamente. Mas animais que permitem a contenção física, não ignorar, né, o estresse e a dor. Então, Sí, de Bolivia, novo, norte de Argentina, toda la zona, todas las plantas están con el problema. Hubo una lluvia ayer, pero no es suficiente. Igual. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Me indica? Sí, eso ayuda, claro, pero La forma esa es Me indican, por favor, si tienen alguna consulta, levantan la manito para darles el pase. Giordano, adelante. Buenas noches, Lady, y muchas gracias, colega Mayra, especialmente en el tema, en la zona de la libertad, que también nos podemos encontrar con ganado doméstico como vacas o cabras. ¿Hay algún tipo de tratamiento especializado para estos animales o se siguen
los protocolos generales. Desculpe, mas eu não entendi o começo da pergunta. Você pode repetir, Claro, por favor? dale, mira, si en la casuística encontramos animales y se encuentra ganado como vacas o cabras, ¿los protocolos son los mismos o hay algo especializado en tu experiencia? Bom, eu não tenho experiência com esse tipo afetados por fogo, tá? Mas acredito que os protocolos sejam os mesmos. Mas, né, por exemplo, vacas, cabras, ou aí falando de selvagens como as antas ou cervídeos, a gente precisa prestar muita atenção mesmo para os cascos, né? Porque eles podem perder os cascos com certa facilidade por conta do fogo. E essa é uma complicação muito importante nesses animais, tá? Que causa muita dor e a recuperação é extremamente longa, com muita chance de complicação e sepse, dor e esse animal não voltar para a natureza. Mas a minha experiência com vacas, cabras, etc., queimadas é inexistente. Mas eu lembrei dessa questão dos cascos, né? Porque, inclusive, uma equipe parceira nossa, né, está atendendo uma anta que perdeu os cascos por conta do fogo. Então, essa é algo que eu lembrei de pontuar. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Javier, adelante. Hola, Lady. Sí, quería hacer una última pregunta. Quería saber qué porcentaje de deshidratación estima en todas estas especies que están siendo afectadas por estas quemaduras y más o menos si nos puede explicar cómo es el tratamiento que ellos realizan con la fluidoterapia, ¿no? Es decir, si en las primeras 2 o 3 horas eh, suministran una gran cantidad para luego, después de estas 3 horas, suministrar cantidades más estables. Quisiera saber si es que pueden hablarnos un poco más de las hidrataciones. Gracias. Tá. Em geral, né, as desidratações, elas são severas, né, em torno de 7, 10% pelo menos, tá? E a fluidoterapia, em geral, a fluidoterapia intravenosa, né, é a preferência para todos os casos. A gente sabe que nem sempre é possível, mas idealmente eu uso o cálculo básico, tá, de 6 a 7 ml quilo-hora nas primeiras 2 horas. Depois passo para 4 ml quilo-hora, até a completa hidratação do animal. A Flávia, que vai falar com vocês amanhã, eu vou pedir para ela passar para vocês, tem também um outro cálculo que ela usa, que inclui a porcentagem de área queimada, tá? Daí é um outro cálculo, o resultado muitas vezes fica semelhante ali na primeira hora, mas em geral, então, de 6 a 7 ml quilo-hora nas primeiras 2 horas, depois passo para 4 ml quilo-hora. Preferência por ringer com lactato. Cuidado com fluidoterapia glicosada. E a outra questão que eu ia falar e controlar, né? Tentar controlar durante a fluidoterapia a pressão, se for possível. Eu acho que é isso. E lembrar, né, do que eu falei. Pacientes, né, que demonstram injúrias pulmonares precisam, em geral, de 30% a 50% a mais de fluido do que esse cálculo, né? Então, realmente é uma fluidoterapia bem intensa. Mas,
outro porém, né? Tomar cuidado se a injúria pulmonar for do tipo edema pulmonar, né? Então tem que tomar cuidado, né? Se essa fluidoterapia não está piorando o edema. Então, geralmente a gente usa diuréticos, né? Dependendo do grau do edema, e a fluidoterapia pode ser que tenha que baixar um pouquinho até ele recuperar a função pulmonar. Então, né, não é uma receita de bolo, mas pontos aí que valem a pena chamar atenção, né, para na hora do atendimento a gente não esquecer. ¿Alguna otra consulta? ¿Me indican, por favor? Mayra, muchas gracias por tu ponencia. Quisiera, por favor, si nos pudieras mencionar a manera de resumen, en el caso, por ejemplo, que se encuentren animales rescatados por bomberos y lo llevan hacia un veterinario, ¿cuáles serían las primeras pautas que tendría que tomar en consideración este veterinario, ¿no? Que muchas veces de repente no es especialista en fauna silvestre, pero sí de animales en general? ¿Cuáles son las Uhum. primeras pautas que podrían recomendársele a este veterinario? A primeira coisa, né, fluidoterapia, pensando no ambiente, né, de clínica ou hospital, aproveitar que o animal está lá e tentar, né, fazer um hemograma, pelo menos, verificar a saturação de oxigênio e entrar com antibiótico sistêmico. São as primeiras coisas a serem feitas. Considerando que o animal provavelmente vai estar sedado, né? Daí sim partir para a limpeza das feridas e tudo mais. Mas a primeira coisa, no primeiro atendimento, seria a fluidoterapia, a estabilização ali do paciente. E como eu falei, né? Às vezes a gente aproveita que está na clínica e já pede para coletar sangue, fazer um hemograma, que ajuda a gente a se orientar daí posteriormente. Tá? Mas primeiro é realmente fluido e algum antibiótico sistêmico que tiverem à disposição. Uma coisa só que eu lembrei, que não tem a ver com essa última pergunta, mas que eu falei que alguns colegas, por exemplo, estavam acompanhando animais queimados para saber se esses animais precisavam de resgate ou não. Um sinal, né, muito claro que a gente teve, por exemplo, no último tamanduá resgatado, por exemplo, apesar dele estar no score corporal ótimo, excelente, a gente via que ele não conseguia forragear, né? Ele não conseguia ficar de pé, ele só rastejava de dor nas patas, né? Então, às vezes, se encontrar um animal é, a campo, nem sempre ele precisa de resgate, né? Se for uma queimadura de primeiro grau, por exemplo, dependendo da situação, é melhor às vezes ele ser mantido lá e se possível, às vezes aplicar uma dose de antibiótico com uma zarabatana, enfim, alguma coisa assim, mas manter ele na natureza do que retirar ele da natureza, né? Mas observar, às vezes o animal tá no score importante, tá lá dormindo, embandeirado, da posição normal, que foi nesse último caso, mas a gente via que, de repente, né, na manipulação ali, ele não conseguia levantar de dor nas mãos, né, nos pés e nas mãos. Então, essa é uma outra questão para levar em consideração quando esse animal precisa ser resgatado ou não. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguna otra consulta, si tuvieran, para ir culminando? ¿Me indican, por favor?
Muchas gracias, Mayra. Realmente ha sido de gran ayuda tu ponencia y, bueno, en general damos gracias a que el instituto nos está apoyando con estas ponencias y también a BBF que nos ha podido apoyar con la traducción. Les comentamos que este taller va a durar 3 días, mañana y pasado mañana también. También recordar que puedan registrar su asistencia, por favor. Esperemos que al finalizar los 3 días vamos a generar una constancia. Bien, me indican si no hay más consultas. Agradecemos a Mayra Prestes por su participación y apoyo. Y vamos a dar el paso al director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre para que cierre la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Lady. Sí me pueden escuchar bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, en realidad quiero agradecer infinitamente a Mayra por esta brillante exposición. La verdad que todos hemos quedado bastante impresionados y de verdad que esta temática del abordaje a los especímenes que son afectados por incendios es un tema, bueno, para muchos nuevo y para muchos también todo un reto, ¿no? Nosotros desde la Dirección de Gestión Sostenible y Patrimonio de Fauna Silvestre de CERFO, acá en Perú, estamos en realidad muy agradecidos por esta primera ponencia y esperemos, en realidad, esperamos las siguientes ponencias sean también enriquecedoras y nos permitan seguir fortaleciendo nuestras capacidades, sobre todo de las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestres, y en general todos aquellos los técnicos, los especialistas que están en estos momentos muy cerca a los incendios y donde vamos a tener la oportunidad de tomar interacción con estos especímenes de fauna silvestre que están afectados. No me queda más que agradecer nuevamente por esta presentación. Mayra, un abrazo desde Perú, desde Lima, y en alguna oportunidad también poder conocernos para poder seguir coordinando y poder emprender proyectos conjuntos en favor de la conservación de la fauna silvestre latinoamericana, sudamericana y compartimos con ustedes también. Entonces, con esto yo quiero dar las palabras de cierre, agradeciéndoles a todos los más de 100 personas que se han conectado a esta transmisión de Zoom, agradeciéndoles también en nombre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, agradeciendo al Instituto Tamandúa de Brasil y a la organización BBF por el soporte que nos ha dado para la traducción del idioma portugués al español. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana con las siguientes ponencias. Y estén atentos, como bien lo dijo la colega Lady, a que vamos a seguir publicando nuevas capacitaciones en otros horarios o en otros días con otras organizaciones que están sumando a esta campaña que creo que es muy loable para poder contribuir, ¿no? con la recuperación y generar un impacto positivo para nuestra fauna silvestre. Buenas noches con todos y nos estamos comunicando. Hasta pronto, muchas gracias. Muito obrigada, me coloco à disposição para qualquer coisa e boa noite. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.